tocou meu coração. Quero que os irmãos abram sua Bíblia no livro de Daniel, capítulo 1, em nome do Senhor Jesus. Enquanto os irmãos estão procurando, desde já agradeço a oportunidade. Pastor Raul, que Deus continue abençoando a sua vida. Estamos aqui e adoramos o Senhor Jesus. Amém? Todos encontraram? Bíblia, capítulo 1. Eu vou estar lendo o versículo com a igreja em nome de Jesus. Vou estar lendo o versículo 4. Depois do versículo 8. Em nome do Senhor Jesus. Encontraram? Amém? Diz assim a palavra do Senhor: mancebos, que não houvesse defeito algum, formoso de parecer e instruído em toda sabedoria, e sábios em ciência, e entendido no conhecimento, em que tivesse habilidade para viver no palácio do rei, a fim de que fosse ensinado nas letras e na língua dos caldeus. Versículo 8: e Daniel assentou no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Amém? Pode se sentar, glorificando e exaltando o nome do Senhor Jesus. Meus irmãos, nós estamos diante de uma palavra muito conhecida pelas nossas vidas. Todos aqui já ouviram esta palavra, alguém ministrar esta mensagem. A Bíblia diz que este livro de Daniel, ele é conhecido como Apocalipse do Velho Testamento, porque trata de muitas revelações que irão acontecer no fim. E a Bíblia diz que agora Daniel, ele é tirado de dentro de Judá, do meio de Jerusalém. A Bíblia diz que um rei chamado rei Joaquim, rei da Babilônia, tirou esses jovens dentro de Jerusalém e o trouxe ele para a Babilônia. Mas a Bíblia diz que esses jovens, a qual eles foram levados, a qual eles foram colocados dentro da Babilônia, não eram qualquer jovens, eram jovens que fossem instruídos, eram jovens que fossem formosos de parecer, não era qualquer um que eles levavam para dentro da Babilônia. E a Bíblia diz que quando o rei Joaquim sitiou Jerusalém, a Bíblia diz que o Senhor entregou alguma parte do Senhor, da casa do Senhor a eles. E a Bíblia diz que ele levou esses jovens junto com eles. E a Bíblia diz que agora a vida desses jovens muda de repente. Eles já estão vivendo agora numa linhagem totalmente diferente daquilo que ele aprendeu. Eles já não estão mais dentro de Jerusalém. Agora eles estão dentro de uma Babilônia, a qual a Babilônia está dizendo que nada tem problema, a qual a Babilônia está dizendo que querendo colocar dentro da sua cabeça um sistema totalmente diferente daquilo que ele aprendeu. Mas esses jovens eram instruídos pela palavra do Senhor, e quem é instruído pela palavra do Senhor não se deixa enganar por nada. Quem é instruído pela palavra do Senhor não é qualquer palavra, não é qualquer ensinamento que nos tira do centro da vontade de Deus. Agora esses jovens estão dentro da Babilônia. Esse jovem agora está aprendendo um novo costume, uma nova língua. E a Bíblia diz que aquele costume que eles queriam ensinar para os jovens era um costume babilônico, era uma linguagem babilônica, era servir a outros deuses, a qual aqueles jovens que estavam ali nunca tiveram servido. Aquele jovem conhecia
Deus poderoso, o Deus de Israel, o Deus que mudava história, Aleluia. o Deus que tirava o povo do cativeiro. Glória. Ele aprendeu a conhecer este Deus, mas agora ele vem para a Babilônia e vem agora um sistema muito diferente. Se nós formos observar na história desses 4 jovens, Daniel, Misael, Azarias, a Bíblia diz que esses 4 jovens, junto com outros jovens, estavam dentro da Babilônia. Se nós formos observar, esses 4 jovens é o único que se destaca nesses versículos. Não vê citar outro nome, não vê falar outro nome de outros jovens, é o único que se destaca nesse versículo. E a Bíblia diz que havia muito mais jovens dentro da Babilônia com ele, mas esses jovens, olhando para a situação, a Bíblia diz que Daniel assentou no seu coração não se contaminar com o manjar do rei. Daniel está dizendo, não é porque nós estamos longe de Jerusalém que nós vamos perder a nossa identidade dentro da Babilônia. Daniel estava dizendo, por mais que nós estamos longe da nossa terra, por mais que nós estamos longe dos professores, dos nossos pais, daqueles que nos ensinaram, daqueles que nos instruíram, daqueles que nos fizeram aprender a palavra do Senhor, nós temos que manter uma coisa dentro da Babilônia, a nossa identidade. Era Daniel dizendo para os amigos dele, não importa se nós estivermos dentro de Jerusalém, não importa se nós estivermos dentro da Babilônia, mas a nossa identidade nós vamos manter, a nossa identidade será o mesmo. Não importa se eles vão oferecer comidas a qual era servido a outros deuses. Foi por isso que Deus se assentou no coração de Daniel não se contaminar com aquela comida, porque aquela comida a qual o rei da Babilônia comia era uma comida contaminada, era uma comida que servia, entregava aos deuses da Babilônia. E Daniel, conhecendo a palavra de Deus, ele sabia que não poderia se contaminar dentro da Babilônia, porque ele sabia o Deus que ele servia, ele sabia qual era a sua identidade. Era Daniel dizendo, não importa se eu estou dentro da igreja, não importa se eu estou lá fora, mas a minha essência permanece a mesma. Deus nos tirou das trevas para a maravilhosa luz, para nós permanecermos o mesmo. Se Deus nos tirou de lá, é para ser a diferença aqui, mas para ser a diferença lá. Não é para se contaminar. Nós estamos vivendo num tempo, meus irmãos, aonde o mundo está dizendo, nada tem problema, vem de qualquer jeito, principalmente tratando na área dos jovens, nada tem problema, pode servir a Deus de qualquer jeito, pode vir para a igreja de qualquer jeito, você pode vir para a igreja de qualquer jeito, mas o Jesus dessa igreja ainda transforma, o Jesus dessa igreja ainda muda, porque ele tem todo o poder. E a Bíblia diz que esses 4 jovens estão dentro da Babilônia. Agora esses jovens que têm que se adaptar a uma linguagem totalmente diferente daquilo que eles tinham aprendido. Agora esses jovens têm uma mudança. A primeira mudança que esses jovens têm está no versículo 1 e 2. É a mudança de Jerusalém para a Babilônia. Esses jovens têm uma mudança, a qual Jerusalém está dizendo que o único Deus que se deve adorar é o Deus de Israel, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Agora eles estão numa nova casa. Olha a mudança que esses jovens têm. Olha o que esses jovens têm que se adaptar. Eles estão vivendo numa terra totalmente diferente, a qual a linguagem é diferente, a qual os costumes é diferente, a qual o que se prega, o que é ensinado lá na Babilônia é diferente. É outros deuses que são adorados, é outros deuses que são glorificados ali. Mas aqueles jovens entendeu e aprendeu que o único Deus que se deve adorar era o Deus de Israel. Mas esses jovens estão numa nova casa, esses jovens estão num novo costume. Mas
Não importa o que eles são ensinados, não importa o que eles pregam dentro da Babilônia, mas a essência que havia dentro deles permanecia a mesma coisa. Eles mudaram de ambiente, mas o Deus que ele adorava, ele não mudou. Ele continua adorando o Deus de Israel. Sabe o que o céu está dizendo nesta noite? Não importa o ambiente, não importa o lugar, o que importa é que ele tem que ser adorado. O que importa é que alguém tem que olhar para nós e dizer: eu vejo Cristo na tua vida, eu vejo Jesus na tua vida, porque há uma diferença. Deus Santo! Glória a Deus! Quando eu falei no começo, tinha muitos jovens. Daniel poderia olhar para aqueles jovens e dizer: se todos estão fazendo, também vou fazer. Se todos estão comendo do manjar do rei, também vou comer. Esses jovens que foram para a Babilônia eram da mesma linhagem que Daniel. Eram jovens inteligentes, eram jovens instruídos. Mas a Bíblia diz que só 4 jovens se destacam. E uma coisa que eu aprendo, a qual Deus colocou no meu coração, que antes de nós termos uma intimidade com Deus, eu preciso ser fiel àquilo a qual Deus colocou sobre a minha vida. Porque não adianta eu ter uma intimidade e não ser fiel aos princípios da palavra, ser fiel àquilo que foi ensinado, ser fiel àquilo que foi instruído, ensinado desde criança. Aprendi que o Deus de Israel que deve ser adorado. Mas esses 4 jovens chegam e agora o que a Babilônia quer implantar dentro da sua cabeça? A Babilônia quer implantar dentro da sua cabeça que nada tem problema, que o Deus a qual eles têm que servir agora será o Deus da Babilônia. Mas esses jovens instruídos pela palavra do Senhor, é por isso que o salmista vai dizer: eu escondi, Senhor, a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. É o salmista dizendo: Senhor, a tua palavra foi implantada dentro de mim, e aonde eu estiver, Senhor, eu não vou pecar, porque eu conheço a tua palavra, eu conheço o Deus que deve ser servido, eu conheço o Deus de Israel. O Deus da Babilônia não pode fazer nada, mas o Deus de Israel pode mudar a história. Aleluia! E a primeira coisa que esses jovens têm que passar é uma mudança. Agora ele não está mais rodeado dos seus professores, os seus pais já não estão mais com ele, mas mesmo assim eles têm que ser a diferença dentro da Babilônia. Ele tem que ser a diferença. A Bíblia diz que havia muitos jovens. Daniel poderia olhar e dizer: se todos estão fazendo, eu também vou fazer. Mas uma coisa que eu aprendi isso com a minha mãe, que sempre ela dizia para mim: não é porque todo mundo faz que você deve fazer. Não é porque todo mundo faz que você deve fazer. E a mensagem dela era essa: você não é todo mundo. Você não é todo mundo. Não é porque todo mundo faz que devemos fazer. Esses 4 jovens estavam lá, poderia olhar para os outros jovens dizendo: se eles estão se prostrando, se eles estão fazendo, eu também vou fazer. Mas esses jovens foram instruídos. A palavra de Deus estava guardada dentro dele. A Bíblia diz que o próprio Senhor, o próprio Deus entregou em suas mãos, entregou ao rei da Babilônia, entregou Jerusalém em suas mãos. Foi o próprio Deus que entregou. Agora esses jovens estão vivendo uma realidade totalmente diferente, uma realidade totalmente diferente daquilo que ele foi ensinado. A primeira coisa que eles têm que se adaptar é uma nova casa, é um novo endereço. Mas nesse novo endereço, permanecer com a sua identidade. A identidade é nada mais, aonde eu for, a minha identidade
identidade é a mesma. Aonde eu estiver, a minha identidade é a mesma. Eu não posso ter uma identidade de Samuel dentro da igreja e uma identidade de outra pessoa lá fora. A minha identidade tem que permanecer a mesma. Porque eu fui ensinado. Alguém me ensinou através da palavra. E esses jovens, a primeira coisa é uma nova casa. Mas a sua identidade permaneceu a mesma. Eles não mudaram os seus costumes. Eles não fizeram o que aquele povo fez. A Bíblia diz que Daniel assentou no seu coração não se contaminar com os manjares do rei. Ele não quis se contaminar, ele sabia que aqueles manjares não iam trazer benefício nenhum para a vida dele. Ele sabia que aquilo ali não ia edificar a vida dele em nenhum momento. E nas nossas vidas parece que tem hora que nós sabemos que aquilo não vai edificar nós em nada, mas mesmo assim muitas das vezes queremos fazer, queremos pôr a mão, mas o céu está dizendo: ei, viva com uma identidade dentro da igreja, fora da igreja. Ei, jovens, não tenha vergonha de falar para os seus amigos da escola que você serve o Deus que é dono de todas as coisas. Não tenha vergonha, mantenha a sua identidade lá e mantenha a sua idade aqui, em nome de Jesus. A primeira mudança é uma nova casa. A segunda coisa que esses jovens agora têm que se adaptar é uma nova sabedoria, é um novo costume. Agora eles iam aprender as línguas dos caldeus e aprender a linguagem da Babilônia. O rei queria implantar a sabedoria dentro daqueles jovens, para que eles aprendessem aquilo que a Babilônia tinha para ensinar para eles. Eles teriam que aprender aquilo. Mas esses jovens, conhecendo a palavra de Deus e conhecendo os costumes de Jerusalém, esses jovens não queriam aprender aquilo que seria ensinado. O que a Babilônia estava querendo fazer com aqueles jovens era uma lavagem cerebral. Era dizer que tudo aquilo que eles foram ensinados já não serve mais de nada. Agora eles teriam que servir o Deus da Babilônia. Agora eles teriam que adorar o Deus da Babilônia. Teriam que comer a comida que era oferecida para os deuses da Babilônia. Aqueles jovens queriam aprender uma nova sabedoria. E a terceira coisa é que agora esses jovens querem uma nova alimentação. Uma alimentação a qual era consagrada a outros deuses, era oferecida a Deus pagão, era oferecida ao Deus da Babilônia, era oferecida ao Deus daquela nação. Eles teriam que se adaptar àquilo. Mas a Bíblia diz que Daniel se assentou no seu coração não se contaminar, não se misturar com aquela comida, não provar daquilo que era oferecido para os deuses daquela nação. Daniel colocou um propósito no seu coração, dizendo: eu não vou se contaminar, eu não vou me vender, eu não vou me prostrar. Pode mudar a casa, pode mudar a nova linguagem, pode oferecer uma nova sabedoria, uma alimentação diferente, pode mudar os meus nomes, mas eu permaneço ainda fiel ao meu Deus, fiel ao propósito que Deus determinou sobre a minha vida. Sabe que Deus está dizendo ao meu coração: não se contamine com as coisas que o mundo oferece. O mundo está dizendo: não tem problema, pode vir de qualquer jeito, pode ter duas mulheres, pode casar homem com homem, mas Deus está dizendo: tem problema sim, porque a palavra
sistema está querendo implantar algo em nós, dizendo: não tem problema. O sistema está querendo colocar algo em nós, dizendo: não tem problema a pessoa ter duas mulheres, não tem problema homem com homem casar. É isso que o sistema está querendo implantar, é isso que o mundo está querendo nos ensinar. Mas eu aprendo com o apóstolo Paulo que ele diz em Romanos 12: não nos conformeis com este mundo. Eu não me conformo com este mundo. Ele quer implantar uma nova sabedoria, uma nova alimentação. Estão querendo tirar os princípios da palavra, estão querendo pegar uma linha teológica que a igreja não precisa mais viver em santidade. Mas a Bíblia diz em Hebreus: seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual verá o Senhor. Pedro vai dizer: sede santo, como Ele é santo, em toda a vossa maneira de viver. O mundo está dizendo: não é para viver em santidade, mas o céu está dizendo: santidade convém nesta casa, santidade convém nesta casa. Para o mundo pode não ter problema, mas para a igreja tem. O que é oferecido no mundo não é para a igreja. Não tem como. Se Cristo nos tirou das trevas e nos trouxe para a maravilhosa luz, nós fazemos o que Ele faz. Eu te pergunto: se fazemos o que Ele faz, qual que é a diferença da igreja para o mundo? A igreja foi chamada para ser diferente. Quando a Bíblia fala sobre santidade, é uma vida de separação a Deus. É viver uma vida de separação a Deus. E para ter uma vida de intimidade, tem que ter uma vida de separação a Deus. Tem que viver uma vida de santidade. Se Pedro falou, com o próprio Jesus falando: sede santo, como eu sou santo, em toda a vossa maneira de viver. Você acha que Deus não se importa com uma igreja separada, com uma igreja santa, com uma igreja que faz a diferença, com uma igreja que mantém a sua identidade? A diferença da igreja para o mundo é que a igreja é separada, é que a igreja não se contamina, é que a igreja não se vende, a igreja não se prostra, a igreja não aceita. O mundo está dizendo: não tem problema, mas a igreja está pregando aqui dizendo: tem problema sim. O mundo está dizendo: não precisa ter santidade, mas a igreja prega dizendo: tem que ter santidade para se encontrar com o nosso Senhor. Aleluia. Agora, a Babilônia transforma o nome desse, coloca novo nome. Colocou novo nome. Por que colocou novo nome? O nome de Daniel significa: Deus é o meu juiz. O nome de Ananias significa: Jeová é amor. Misael significa: quem é igual a Deus. Azarias significa: Jeová ajuda. E agora esse jovem chega dentro da Babilônia, e agora os seus nomes são trocados. Agora os nomes que colocam em Daniel é Beltesazar, que quer dizer Bel, protege a sua vida. Agora coloca em Ananias Sadraque, que quer dizer servo do Deus Sino ou Deus Lua. Agora de Misael coloca Mesaque, que quer dizer quem é como Acum. De Azarias agora coloca Abidnego, servo do Deus Nabu ou Deus pagão. Agora eles trocam o nome daqueles jovens porque ele sabia que os nomes daquele jovem significava algo acerca do Deus que ele servia. Agora coloca os nomes diferentes.
E todo o significado no nome daqueles jovens adorava ao Deus daquela nação, ao Deus da Babilônia. Eles pensavam dizendo: vamos vamos colocar eles numa nova casa, vamos dar uma nova sabedoria, vamos dar para ele uma nova alimentação. Quando eles chegarem aqui, os nomes deles serão trocados, eles achando que eles fizessem tudo isso, como aqueles jovens iriam perder a sua identidade dentro da Babilônia. Mas a Bíblia diz que Daniel e seus amigos não se contaminou, não deixou se vender, não se prostrou ao Deus da Babilônia. Mas a Bíblia diz no versículo 8, a qual nós lemos, que Daniel assentou no seu coração não se contaminar com a porção e o manjar do rei. Era Daniel dizendo: eles podem mudar os nossos costumes, eles podem mudar a nossa alimentação, eles podem mudar a sabedoria que eles querem implantar dentro de nós, mas uma coisa que eles não podem tirar é a identidade que nós temos desde Jerusalém. O mundo pode implantar o que for, mas a igreja tem uma identidade. A igreja tem uma identidade. A igreja é conhecida por ser diferente na face da terra. A igreja é conhecida por ser separada na face da terra. O mundo pode querer implantar o que for, mas Deus está dizendo: nesta noite essa igreja permanece, mantendo a sua identidade, mantendo a tua essência diante do Senhor. Não mude a sua identidade para agradar ninguém. Uma certa feita Deus falou ao meu coração dizendo: Samuel, perca amigos, mas não perca a minha presença. Porque tem hora que tem pessoas que estão à nossa volta, em vez de nos aproximar de Deus, quer nos tirar da presença do Senhor. E muitas das vezes nós temos que abrir mão de algumas coisas. Nós temos que renunciar às nossas próprias vontades. O Evangelho é renúncia. Nós temos que deixar as nossas vontades para viver a vontade de Deus. Eu sei que tem hora que é difícil. Eu sei que tem hora que, meu Deus, me ajuda, me socorre. Mas para nós sermos uma igreja, nós temos que renunciar às nossas próprias vontades. Aqueles jovens estavam ali dentro da Babilônia dizendo: eu tenho que renunciar. Talvez aqueles jovens olhando para aqueles outros dizendo: vamos fazer o que eles fazem, vamos se prostrar, senão nós vamos ser judiados aqui dentro da Babilônia. Mas eles renunciaram à sua própria vontade para viver a vontade de Deus. É uma igreja diferente, é uma igreja separada, é uma igreja que é íntima do céu, entende que prevalece a vontade do céu, não aquilo que a terra quer implantar dentro de nós. Nós dependemos do céu, a palavra vem do céu, a mensagem vem do céu, o Jesus vai levar a igreja para o céu. Nós dependemos da mensagem do céu. O mundo quer implantar tudo isso em nós, pegar uma mensagem que nada tem problema, mas você sabia que essa palavra nada tem problema, quando a última trombeta tocar, aí vai ter problema. Aí vai ter problema. Aleluia. Porque quando a última trombeta tocar, não tem mais o que fazer. É por isso que a igreja tem uma identidade. A igreja não pode perder essa identidade. A igreja não pode trocar aquilo que aprendeu por aquilo que o povo quer inovar aí fora, por aquilo que o mundo quer nos oferecer. Nós precisamos permanecer todos os dias no princípio
da palavra do Senhor Jesus, daquilo que foi ensinado, daquilo que foi instruído. Alguém tem que olhar para nós e dizer: eu vejo Cristo sobre a sua vida, eu vejo a presença de Deus na sua vida. É uma diferença do mundo. Muitas das vezes olhamos pessoas lá fora, pessoas atribuladas, pessoas carregadas, mas a igreja é diferente. Alguém tem que olhar para nós e ver a paz do Senhor reinando sobre as nossas vidas. Alguém tem que olhar para nós e dizer: eu vejo aquele jovem, eu vejo aquela jovem, o semblante dela é diferente, o falar dela é diferente, o agir dela é diferente, a mensagem na boca dela é diferente, porque há uma diferença para a igreja e para aqueles que são do mundo. A igreja é diferente. E a Bíblia diz que Daniel não se contaminou. A Bíblia diz que Daniel chega num dos chefes do eunucos e 10 dias. Fome e água. E depois de 10 dias, ele ia se apresentar. Na hora de dentro da mesma regra. Mas Daniel chegando lá, ele viu que a Bíblia não agradava a Deus. Começa a conversar com não sei porque ele tinha medo do rei, fazer uma coisa com eles, porque a ordem é comer e beber do vinho. Mas Daniel com seus amigos, um período de 10 dias, experimentou um período de 10 dias, só legumes e água. E a Bíblia diz que ao fim dos 10 dias, a Bíblia vai dizer que o semblante daqueles 3 jovens eram melhores do que aqueles que comeram do manjar do rei e beberam do vinho. O semblante daqueles jovens era diferente. É por isso que desde o começo eu estou dizendo: não perca a sua identidade. Glória a Deus. O nosso semblante é diferente, a nossa identidade é diferente. Não é parecida com aqueles que estão lá fora. O nosso semblante é diferente. Por isso que vale a pena viver uma vida de separação a Deus, viver uma vida de santidade, viver uma vida de compromisso diante do Senhor, de não abrir mão da palavra do Senhor por nada, porque naquele grande dia o nosso semblante será diferente. Naquele grande dia a trombeta vai soar e Jesus vai declarar dizendo: vinde, bendito do meu Pai, vinde, bendito do meu Pai. Não troque a sua identidade por nada. Não vale a pena viver os prazeres desta terra, não vale a pena viver aquilo que o mundo oferece, mas vale a pena renunciar às nossas vontades para viver as vontades de Deus. Vale a pena viver a vontade de Deus. E a Bíblia diz que o semblante daqueles jovens era melhores, e eles estavam mais gordos do que os outros jovens, comendo só legumes e água. O semblante daqueles jovens era melhores. E a Bíblia diz que no período de 3 anos, o rei chama aqueles jovens, chama aqueles mancebos, aqueles 4 mancebos. E a Bíblia diz que sobre a vida daqueles 4 jovens, Deus deu o conhecimento, a inteligência em todas as letras e sabedoria, mas a Daniel deu o entendimento em toda visão, em sonhos. Vale a pena viver uma vida de separação. A Bíblia só destaca 4 jovens que se separaram, que renunciaram às suas próprias vontades para viver a vontade de Deus.
Ei, jovem, igreja do Senhor Jesus, vale a pena. Não troque a presença de Deus pelos prazeres do mundo. Tudo que o mundo oferece passa, mas a presença de Deus permanece para sempre. A presença de Deus permanece para sempre. Mas, irmão Samuel, com qual prioridade você fala sobre isso? Sobre os prazeres deste mundo? Está alguém aqui que cresceu no berço evangélico, mas quando chega a 15 anos acha que é dono do seu próprio nariz, não ouve conselho de mãe, não ouve conselho de pai, e acha que ele é dono do mundo, começa a se envolver com amizade, acha que todo mundo é seu amigo. E eu fiquei dos 15 anos aos 18 anos afastado da presença de Deus. Eu falo sempre e digo, foram os piores anos da minha vida. Foram 3 anos que eu perdi a minha identidade. Olhava para mim e dizia, não é o Samuel que eu conhecia lá atrás. Porque a primeira coisa que o mundo faz é roubar a nossa identidade. A primeira coisa que o mundo faz é tirar a paz e o Espírito de Deus que está sobre as nossas vidas. E olhava para mim e dizia, cadê aquele Samuel? Cadê aquele jovem que participava dos departamentos, louvava ao Senhor? Os 3 anos que Samuel viveu sem identidade. Mas eu glorifico a Deus que uma graça ainda me alcançou. Uma graça de Deus ainda me alcançou. E eu pude voltar a tempo para a presença do Senhor. Ei, jovens, não saia da presença de Deus por nada. Mesmo que esteja difícil, mesmo que a luta esteja travada, permaneça na presença de Deus. Aleluia! O mundo é tudo ilusão. Eu pensava que era uma coisa, quando eu caí lá dentro do mundo eu vi que é totalmente diferente. E sabe o que eu dizia para as pessoas que estavam do meu lado? Meu Deus, eu estava lá na presença do Senhor. O que eu estou fazendo aqui dentro dessa balada? Havia o remorso dentro de mim, mas eu não tinha força, eu não conseguia voltar. É por isso que o céu está dando conselho a jovem nesta noite: permaneça na minha presença, porque tudo que o mundo oferece passa, tudo que o mundo pensa que nós pensamos que é atrativo, nós caímos no poço da enganação, mas tudo que é oferecido no altar do Senhor é maravilhoso, transforma a nossa vida. Nós entramos tristes, mas saímos alegres, porque a presença do Senhor está no nosso meio. 3 anos. O que o Samuel não fazia, agora faz. Bebe, usa droga. Mas eu louvo a Deus que havia uma mulher. Toda vez que eu chegava 4 horas da manhã, como diz aí no mundo aí fora, muito louco, havia uma mulher dobrada, com os joelhos no chão, dizendo: Senhor, o Senhor tem promessa. O Senhor tem promessa. Jovens, igreja do Senhor Jesus, não troque a sua identidade por nada. Mesmo que esteja difícil, permaneça sendo fiel ao Senhor. Porque a Bíblia diz que aquele que perseverar até o fim será salvo. Até o fim será salvo. Mantenha a sua identidade diante do Senhor. Se coloque de pé em nome do Senhor Jesus. Glória a ti, Senhor. Vamos estar orando, porque a minha esposa se prepara para louvar o Senhor em nome de Jesus. Soberano Deus e eterno Pai,
Senhor Jesus, te louvamos por essa oportunidade que o Senhor nos concedeu. Que o Senhor nesta noite, Pai, continue nos abençoando e nos fortalecendo diante da Tua presença, Senhor. Que nós possamos, ó Deus, cada dia mais permanecermos fiel ao Senhor. E que a mesma identidade, Senhor, que nós temos aqui dentro da igreja, possa permanecer, Senhor, dentro da escola, possa permanecer dentro do serviço, possa permanecer, Senhor, neste mundo aí fora. Que o mundo possa olhar para nós e ver, Senhor, a presença do Espírito do Senhor sobre as nossas vidas. Pai, em nome do Senhor Jesus, ó Pai, eu quero te fazer um pedido aqui nesta noite, Senhor, que através deste louvor que a minha esposa estará cantando ao Senhor, faça, Senhor, maravilhas no nosso meio, Senhor, como o Senhor já tem feito. Que o Senhor possa batizar, que o Senhor possa, Senhor, curar, que o Senhor possa renovar, Senhor, porque esta casa é tua, este povo é teu, esta igreja é tua, Senhor. Então faça a tua vontade, faça o teu querer, Senhor, para que o nome do Senhor seja glorificado em tudo. Deus, assim, Senhor, eu quero te louvar e te engrandecer em nome do Senhor Jesus. Vamos permanecer adorando ao Senhor. Glória a Deus. Deus Santo, aleluia. Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Vamos continuar adorando o nome do Senhor nessa noite. Aleluia. Levante suas mãos nessa noite, porque sobre a igreja há uma promessa. Nós estamos debaixo de uma promessa, e a promessa é que Ele vem nos buscar. Aleluia! A Bíblia diz no livro de Romanos, capítulo 8, versículo 18, que para mim eu tenho por certo que as aflições desse tempo presente não se podem comparar com a glória que nos há de ser revelada. Que nós venhamos permanecer firmes até a volta de Jesus, porque o que Ele tem preparado para nós é muito maior do que qualquer aflição, é muito maior do que qualquer sofrimento. Nós estamos debaixo de uma promessa. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Adorado entre nós, tão desejado aqui, mas nada se comparará com a glória que há
que ninguém tome a sua coroa, porque Ele há de vir. E é chegado o tempo de nós vivermos essa promessa. É chegado o tempo da igreja ser arrebatada para viver com Ele. Você acredita nisso? Aplauda o nome do Senhor Jesus. Se reconciliar com o Senhor, este é o momento de você dar um passo para Jesus. A palavra foi falada sobre identidade. Não perca a sua identidade. O Senhor está chamando você para Ele. Não sei qual foi a forma que você veio para adorar Jesus, mas o Senhor te chama nessa noite. Vem para Jesus. Você que precisa de orar.